A graça e a paz. Gostaria de agradecer a Deus primeiramente, né? E também agradecer ao nosso pastor pelo convite, pela confiança. Também gostaria de cumprimentar os nossos irmãos que estão na live nos assistindo. Deus é bom? O tempo todo? E todo o tempo? Amém. Deus é bom o tempo todo e todo o tempo. Deus sempre é bom. Hoje é um dia, né? Como todos os dias são especiais, mas hoje a gente vai estar participando da ceia. Então a gente, né, tá mais sensível. Eu acredito que seja essa palavra, né? Em relação a trazer à memória aquilo que o nosso Senhor fez por nós. Amém? Vamos para o que interessa, que é a palavra? Quantos estão felizes com o Senhor nesta manhã? Digo amém. Amém. Tem gente dormindo aí ou não? Sim ou não? Não? Tá todo mundo acordado? Amém. Vamos despertar então? Bora lá? Em nome de Jesus? Mateus 5, 29. Por favor, quem encontrar, se coloque de pé. Mateus 5, 29 até o 30. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta manhã. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte e a jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Papai, nós te damos graça nesta manhã, Senhor, por esse dia, que o Senhor venha estar falando, Senhor, aos nossos corações. Papai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos estar, Senhor, completamente, Senhor, Papai, entregues, Pai, ao Teu Espírito Santo, que o nosso coração nesta manhã se encontre, Pai, como uma terra boa, preparada, arada, para receber a Tua semente, que é a Tua palavra, e que essa semente, Senhor, ela venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, dar frutos, e que esses frutos venham permanecer. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai, toda distração, Senhor, espiritual, Papai, todo levante contrário, Senhor, à Tua mensagem, à Tua palavra. Eu repreendo toda frieza, Senhor, toda ave de rapina, tudo aquilo, Senhor, que possa se levantar contra o Teu ensino e contra a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós, através do Teu Espírito Santo, e eu peço, Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, como um instrumento, porque de mim eu não tenho nada, Senhor, para acrescentar à vida dos meus irmãos, mas o Teu Espírito Santo, que conhece o Teu coração, nos revela nesta manhã aquilo que nós precisamos aprender do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Pode se assentar. Amém? Quem estava falando aqui? Se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele e joga fora. Quem estava falando? De quem era esta fala? Jesus era ou não radical em relação ao pecado? Sim ou não? De acordo com o que nós lemos aqui,
Jesus, ele era radical quanto era o assunto pecado. E ele diz, olha, se o teu olho está te fazendo pecar, é melhor que você arranque o seu olho e lance fora, do que você ir com o seu olho e o seu corpo todo para o inferno. O Senhor estava falando acerca do pecado. E qual era a sua posição diante do pecado? E ele era radical. Só que o que eu quero trazer para nós essa manhã é qual tem sido o nosso posicionamento em relação ao pecado. Como nós temos tratado com o pecado? Qual a forma que nós temos no nosso dia a dia lidado com essa situação? Porque Jesus falou assim, olha, se aquilo está te fazendo pecar, arranca da tua vida, lança fora. Não tenta, sabe, tampar o sol com a peneira, não. Tenha um posicionamento. E se for para arrancar o teu olho e lançar fora, é melhor para você do que você ir com o seu corpo inteiro para o inferno. Será que é dolorido? Né? É lógico que Jesus estava falando de uma forma figurativa. Ele não estava falando de uma forma, né, verdadeira ali, de realmente estarmos fazendo aquilo. Porém, será que não é doloroso você perder um membro do teu corpo, arrancar alguma coisa de você? E muitas vezes nós estamos flertando com o pecado. Nós flertamos com o pecado. Nós sabemos que aquilo é pecado, mas nós estamos ali. Nós não nos posicionamos como deveríamos nos posicionar. Nós não tomamos a posição que Jesus nos orienta através da sua palavra. E ele diz, está te fazendo pecar? Arranca. É forte isso, igreja. Mas isso é realidade. Porque o Senhor nos conhecia, nos conhece e sabe como nós somos. E nós somos pessoas, o ser humano, a humanidade, que a gente pode até resistir por um tempo. Mas em algum momento, se a gente continuar brincando, a gente vai acabar o quê? Caindo. E isso é muito sério. Por que nós vemos tantas pessoas no nosso meio que estão caindo, que estão envergonhando o evangelho, mas não era crente, mas aquela pessoa ali não era de Deus? Como é que caiu? Como é que fez isso? O que foi que aconteceu? Eu vi uma pregação do Josué Gonçalves, e ele falava justamente sobre isso, e era até sobre esse próprio versículo. Ele contava a respeito de uma mulher que ligou para ele, né, e falou, pastor, eu queria uma orientação, um conselho, porque eu trabalho, né, e lá no meu trabalho eu sou casada, e lá no meu trabalho tem um rapaz lá, que ele sempre fica me cortejando, ele sempre fica me elogiando, ele sempre fica, né, ali, sabe, e eu sempre me opus contra aquilo, sempre mantive minha postura. Só que o meu esposo, ele não faz os elogios que ele faz. Não me trata da forma, né, que ele me trata, me convida para almoçar e tal. E começou a falar aquilo que estava acontecendo na vida dela. O que eu devo fazer? Porque eu estou gostando agora. Eu comecei a gostar desse cortejo. Eu comecei a me sentir bem quando ele me elogia, quando ele me convida. Eu estou começando a corresponder. O pastor Josué simplesmente falou assim para ela, pede as tuas contas e sai do teu emprego. A mulher ficou indignada. Como? Anos no meu emprego? Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho, sabe, a pessoa não aceitou ouvir isso. Isso foi, não é assim. Aí ele chegou e falou para ela, lê ali o que está escrito. O que Jesus falou? Se você está vendo que aquela atitude, que aquele lugar, que aquela ação ali vai fazer com que você peque, então arranque o mal pela raiz. Só que nós somos muito maleáveis. Nós sempre queremos dar um jeito nas coisas.
porque não queremos de fato nos livrar daquilo que sabemos que está nos levando a pecar. Sim ou não? E quando nós entendemos o que é o pecado e o que o pecado faz conosco, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva à morte, pois o salário do pecado é a... E muitas vezes a gente parece que esquece isso, dá uma amnésia na gente, dá um apagão na nossa mente, que a gente continua ali, vivendo, né? Entendendo que aquela situação vai nos levar para frente a um erro, a cairmos, a pecarmos, e a gente não consegue simplesmente arrancar da nossa vida. E continuamos ali, muitas vezes fretando com o pecado. E o Senhor diz na sua palavra que o diabo ele só vai fugir da gente se nós resistirmos a ele, mas antes tem uma outra coisa. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. E aí é o que pega. Porque nós não queremos nos submeter a Deus. Nós queremos estabelecer a nossa vontade. Não, mas como que eu vou pedir? Você está louco, irmão? A situação que nós estamos vivendo. Aquela mulher estava colocando em risco o seu casamento. Mais cedo ou mais tarde, ela ia fraquejar e ela ia acabar cedendo ao pecado. Ela ia pecar. E ele foi taxativo com ela, assim como Jesus foi e é conosco. Está te fazendo pecar? Você está vendo que está te levando para aquele lado? Então arranca da tua vida. E nós temos dificuldade de compreender e nos posicionarmos dessa forma. Nós queremos justificar. Não, mas sabe, eu vou continuar me mantendo. Ela se manteve até um certo tempo. Depois ela começou o quê? A gostar. A nascer nela um sentimento. Entenda uma coisa, ninguém peca do dia para a noite. Você não levanta de manhã com a intenção de pecar. E você não precisa nem fazer força para pecar. Já viu alguém fazer força? Não, eu preciso, desesperadamente fazer uma força porque eu preciso pecar. Não, a tua força e a tua luta é para não pecar. Sim ou não? Por que a nossa luta é contra o pecado? Porque é assim, é dessa forma. A nossa carne deseja o que não é de Deus, o que é mal para nós, mas o nosso espírito deseja fazer a vontade de Deus. E muitas vezes cedemos ao pecado porque estamos sim, fazendo sempre a vontade da nossa carne. Estamos sempre cedendo à nossa carne. A gente às vezes está em uma oração ali concentrada, daqui a pouco a gente fica... Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí eu estou com uma fome. Ou seja, é uma luta. Por quê? Porque é espírito e carne. E essa luta é todos os dias, em todo o tempo. Até que Jesus volte ou até que a gente vá para Ele. Você entende? Então nós precisamos tomar um posicionamento em relação ao pecado. Porque entendemos que o pecado nos afasta de Deus e o pecado nos leva à morte. Morte eterna. Jesus, ele fez menção de uma serpente de bronze no deserto. Quem já ouviu falar isso que está em Números 21? Alguém já ouviu falar sobre essa serpente no deserto? Amém? Aquele povo estava murmurando contra Deus no deserto, reclamando, estamos cansados de comer isso, né? Alguma semelhança a muitas atitudes nossas, né? É mera coincidência. Estavam reclamando, estavam murmurando, estavam lá, né? Reclamando de Deus, e Deus vendo.
que Deus fez? Mandou umas serpentes. E essas serpentes começaram a picar o povo no deserto. E eles começaram a morrer. E aí o que aconteceu? Vamos para Moisés. Vamos pedir para Moisés falar com Deus, orar. Está todo mundo morrendo aqui, picado de serpente. Eles entenderam que era o que eles estavam fazendo, que era o pecado deles contra Deus, causou essa atitude de Deus contra o seu próprio povo. Porque esse é o Deus a quem servimos. Amém? E Moisés teve, então, a revelação de Deus. Deus falou para ele fazer uma serpente de bronze, colocar em uma estaca e levantar no deserto essa serpente. E todo aquele que estava condenado à morte, porque foi picado pela serpente, olharia, né, para aquela serpente de bronze e seria curado. Olha só. Ali, algo extraordinário já estava sendo revelado. Aquela serpente no deserto de bronze, ela representava Jesus Cristo. Ela representava Jesus Cristo na cruz do madeiro. Todos aqueles que estavam condenados à morte, mas era uma morte física, porque eles tinham sido picados pelas serpentes, pelas cobras lá no deserto, ficaria curado. Não morreria, mas voltaria a viver, né? E quando nós olhamos para a cruz, para Jesus, para o seu sacrifício, não diferente do que aconteceu lá no deserto, com aquela serpente de bronze, nós entendemos que todo aquele que recebe Jesus e o sacrifício de Jesus deixa a morte para a vida. Só que nunca foi sobre nada físico, nunca foi sobre nada natural. Jesus, ele veio nos trazer uma vida eterna. Aquilo que Jesus fez foi espiritual, foi nos salvar de forma espiritual e não natural, como aquela serpente de bronze no deserto que estava curando as pessoas que estavam, né, ali para morrer fisicamente. O que Jesus fez foi eternamente, espiritualmente e para toda a humanidade. Você entende por isso que você está aqui hoje? Foi isso, é isso. Não tem nada a ver com nada de outras coisas. O Evangelho sempre foi o poder de Deus para a salvação. Esse é o Evangelho. Então você veio aqui por causa disso. Você veio aqui porque você recebeu esse sacrifício. Você entendeu que você estava morto. Eu estava morta. E quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos mais aquela cruz vazia, porque o nosso Jesus, ele ressuscitou. Só que nós não podemos somente lembrar disso num dia de culto de ceia. Nós temos que viver por isso, todos os dias. Jesus, como a serpente, foi necessário que uma serpente fosse levantada no deserto, e teria que ser uma serpente, porque o que estava matando as pessoas era o quê? Era uma serpentes, não eram serpentes que matavam? Elas estavam picando e estavam matando as pessoas. Então se levantou uma serpente, como aquilo que estava matando as pessoas. Jesus se levantou numa cruz, se fez pecador por nós, porque o que estava matando a humanidade é o pecado. O pecado é o que mata o ser humano.
Porque o pecado condena. O pecado mata espiritualmente. Quem morre sem Cristo está condenado. Aí a gente vai se interpretar o Evangelho. Não, eu vou porque eu preciso conquistar isso, ou que eu preciso conquistar aquilo outro, ou que eu preciso... Não. Entenda o que Jesus fez por você. Ele se levantou, Ele se fez pecador no nosso lugar. Ele veio para curar a humanidade do pecado, da morte eterna. É isso. Sempre foi sobre isso. Esse é o Evangelho. É por isso que estamos aqui. Porque um dia nós recebemos o seu sacrifício. Um dia nós entendemos o que Ele fez por nós. Nós estávamos condenados. Estávamos mortos espiritualmente. Nós não tínhamos vida com Deus. Não tínhamos vida com o Pai. Aquilo que estava acontecendo no deserto ali de forma natural, acontecia nas nossas vidas. A serpente, né? Tudo que Deus faz é perfeito. E tem um porquê Ele está fazendo daquela forma. Vamos dar uma lidinha lá, o que o próprio Jesus falou. Você abre lá. Em João 14,16. João 3, 14 a 16. Amém? Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, tanto que deu o seu único Filho, por todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É sobre vida eterna. É vida eterna. Não é vida terrena. Vida eterna. O que Jesus fez por você, Ele não fez para esse ambiente físico. Ele não fez para esse momento. O reino do Senhor é um reino espiritual. Aqueles que adoram o Pai precisam adorar em espírito. E se nós continuarmos vivendo o natural, nós não estaremos muito diferentes de Nicodemos. Nicodemos era professor. Ele conhecia muito bem da lei, conhecia tudo. Entendia muito bem sobre ritos religiosos, sobre como proceder, sobre o que fazer. Mas não entendia nada espiritualmente. E Jesus falou isso para ele. Jesus deixou bem claro: Nicodemos tem que nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. Senão você não vai vir o meu reino. Porque o meu reino é espiritual. Meu reino não é físico. Você entende isso? Que não é sobre isso. Não é sobre aqui, mas é sobre lá. E muitas vezes nós estamos, sabe, até o meu irmão Emerson pregou no domingo passado, ele falou muito sobre Marta e Maria, falou sobre a ansiedade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É depressão, é síndrome do pânico. É tanta coisa que está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos mentalmente presos a esta terra. Não entendemos que não é sobre isso. Aí queremos conquistar. Não, eu preciso disso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. Você precisa entender que o próprio Jesus falou: o meu reino não é esse, não é aqui. O meu reino não é aqui. Como que eu vou viver o reino de Deus se eu não entender isso?
se eu achar que o reino de Deus é algo natural e algo físico. Se eu não entender que o que o Senhor fez por mim foi espiritual, que o seu sacrifício me livrou de uma eternidade no inferno, de uma condenação eterna. Quando o Senhor falou, eu vim para trazer a vida eterna, Ele não estava falando sobre esse plano. Jesus nasceu numa manjedoura, não nasceu num castelo, viveu de forma simples. Ele fazia milagres, sinais, sim. Isso mostrava que ele era filho de Deus, porque senão as pessoas não iriam acreditar. As pessoas não iriam crer se elas não vissem o que ele fazia. O próprio Nicodemos, quando chegou, Senhor, eu acredito que tu és Messias, enviado de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se não for do Senhor. Então era necessário que ele fizesse todas as coisas que ele fez, para que as pessoas pudessem crer. Num poço, uma mulher samaritana falou para Jesus. Ela virou para Jesus e falou assim, mas aonde que nós temos que adorar? É aqui? É lá? Nós não sabemos. E o Senhor falou, sabe, a gente custa entender, que Ele olhou para aquela mulher com tanto amor, com tanta misericórdia, e Ele falou, chegará um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é lá, não é no outro lugar. Nós adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade. E não é mais necessário um lugar para isso, porque a adoração está em nós. Nós somos o lugar de adoração ao Senhor. Mas nós esquecemos disso. Nós esquecemos que somos espírito também. E Jesus veio nos mostrar esse mundo, essa realidade, a qual o Pai deseja que ninguém se perca. Essa é a sua vontade. Por isso nós estamos aqui hoje, entendendo o que Jesus fez por nós. Então, sabe, não vamos fazer como aquele povo, murmurar contra Deus, murmurar contra a situação, murmurar contra o governo, murmurar contra tudo. Passamos a entender que o reino de Deus não tem nada a ver com essa terra. Não é sobre aqui o nosso triunfo. O nosso triunfo será no céu, numa vida eterna. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar doente. Como foi falar, muitas doenças aí, ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Por quê? Porque nós não podemos estar apegados a estas coisas da terra. O nosso coração tem que estar naquilo que Jesus fez por nós. E Ele não morreu numa cruz, Ele não recebeu os nossos pecados para a gente ter um carro bom, uma casa boa, uma conta corrente abundante. Não foi nada sobre isso. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E tudo que Ele fez através de Jesus Cristo foi nos reconciliar com Ele. É isso. Se resume nisso. Relacionamento. Nós não poderíamos, porque nós estávamos vivendo de forma natural. Nós não enxergávamos o espiritual, estávamos como Nicodemos. Infelizmente tem muitas pessoas que estão na mesma posição de Nicodemos dentro da igreja. Quando o Senhor falou sobre o nascer de novo, não entendeu nada. Eu vou voltar para a barriga da minha mãe novamente. Por quê? Porque espiritualmente ainda está morto. Não entendeu o propósito de Jesus, o que Deus fez.
Deus amou o mundo que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Foi isso. É sobre isso. Não é sobre mim e não é sobre você. É sobre o que Ele fez. É sobre o que Ele quer. E Ele deseja que nós venhamos nos relacionar com Ele, o nosso Deus, o Criador. Porque Ele se relacionava com Adão no Éden. Até vir o quê? O pecado da desobediência. Cortou a aliança. Separou o homem do seu Criador. Separou o homem de Deus. Mas Jesus veio. Não para nos dar coisas. Não para fazer que a gente venha a ser bem sucedido. Seja bem visto. Que a gente alcance. Não. Nunca foi sobre isso. Por isso que Jesus vai falar, não fica ansioso com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Eu sei do que você precisa. Eu sei. Busca o meu reino, reino espiritual. Não tem nada a ver com o natural. O Senhor não nos manda buscar natural. Ele manda buscar o espiritual. Você consegue entender isso? Você consegue ter compreensão de como isso nos consome? Quando nós não entendemos o que Jesus fez foi algo espiritual. E que nós agora temos que viver esse reino espiritual. Viver de forma espiritual. E dar a devida atenção a isso. Muito mais do que nós temos dado às outras coisas. Mas nós temos trocado, invertido. Eu preciso trabalhar. Amém. Ninguém está falando que você não precisa trabalhar. Porque o próprio Senhor vai falar do suor do teu rosto. Não foi o que o Senhor falou lá para o homem? Por conta do pecado? Mas a nossa comunhão com Deus, o que tem sido a nossa prioridade dentro da nossa casa, no nosso dia, nós não podemos vir à igreja somente para cobrir tabela. Eu vim à igreja porque os irmãos viram que eu vim, eu apareci, acabou. Não é sobre isso. É sobre a sua vida, o seu relacionamento, o teu espírito conectado ao Espírito Santo. É você ter compreensão do que foi feito por você. E eu sou bem sincera, que eu não tenho coragem de pedir mais nada, quando eu entendi o que Ele fez por mim. Eu não tenho mais coragem de pedir. Não tenho. Pedir o quê? Ele fez tudo o que eu precisava. Ele me mostrou o quanto Ele era suficiente para a minha vida, para mim. E eu tenho que confiar nele. Fazer sim, tudo, as portas quem abre é Ele. Se eu tiver uma vida com Ele. O problema é que nós buscamos e corremos atrás porque nós dependemos de nós. Nós não dependemos dEle. Não confiamos nele. Quando Ele fala, não fica ansioso. Não fica ansiosa. Eu vou prover. Aprenda a confiar em mim. Aquele povo, o Senhor mandava maná todos os dias para aquele povo. Eles não tinham de onde tirar. O Senhor mandava. Eles também não tinham outra opção, eles tinham que confiar em Deus, porque as opções que nós temos hoje nos fez ficarmos muito dependentes de nós e não de Deus. Sabe, se eu não levantar para mim fazer ou trabalhar, como não vai cair do céu.
se o Senhor não te der saúde para você levantar, se o Senhor não permitir que você acorde, o que você vai fazer? Então tudo está no controle das mãos dele. E quando nós dependemos unicamente dele, quando nós vivemos unicamente para ele, quando nós aprendemos a falar, não, eu não vou me preocupar com isso, mas antes eu vou apresentar isso ao Senhor, as coisas vão ficar muito melhores para a gente, porque nós vamos estar vivendo de verdade o seu propósito. Ele quer que a gente dependa dele. Foi aquilo que o meu irmão pregou a respeito de Marta lá, estava tarefada, fazendo um monte de coisa, achando que tinha razão, não que ela não tivesse, mas ela estava tendo uma visão diferente, uma visão natural. Jesus queria que ela parasse e escutasse, aprendesse. E muitas vezes nós queremos fazer, mas nós não queremos parar e ouvir. Mas é para o Senhor. Em nome do Senhor, sabe? Virou uma moda. Não é para Deus, é para o Senhor. Só que a gente tem que parar para ver, é mesmo para Deus? É para o Senhor de verdade? Eu tenho que perguntar para mim, porque a gente não pode se importar ou se preocupar tanto com o pecado do nosso irmão. Nós temos que preocupar com o nosso pecado. O Senhor está falando, você tem que observar aquilo que te faz pecar, tira da tua vida. Se o teu olho está te fazendo pecar, é individual para cada um. Cada um sabe aonde está pecando, cada um sabe aonde está errando. Só que nós muitas vezes não queremos entender isso. Não foi brincadeira o que Jesus passou por nós. Ele se fez pecador por nós. Ele se fez maldito por nós. E ele não tinha pecado. E nós muitas vezes brincamos com o pecado. Flertamos com o pecado. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. A gente vai morrer. E depois vai fazer o quê? Ai, mas eu estava na igreja. Você estava em pecado. Se você estava em pecado, simplesmente quando nós pecamos e não nos arrependemos, aqui está o nosso pecado. Aqui está a nossa vida. Aqui está Deus. Né? Vou fazer lambança aqui. Quando nós estamos ali, pertinho, nós, Deus, e o pecado está aqui, né? Um pouquinho longe, aqui. Quando a gente peca, a gente faz isso. A gente se afasta de Deus, se separa de Deus. É dessa forma. Se a gente continua pecando e não se arrependendo, a gente continua indo longe. Longe, longe. Então a gente tem que ter consciência disso, isso é sério. Porque a gente vai simplesmente achar que estamos na presença de Deus e não estamos. Achar que estamos agradando ao Senhor e não estamos. Achar que o Senhor está ouvindo as nossas orações e Ele não está ouvindo. Amém? Então que a gente venha, nesse culto de ceia, trazer para a nossa vida essa reflexão. O que é que está nos fazendo pecar? O que é que está nos conduzindo ao erro? A palavra do Senhor diz que nós precisamos fazer o quê? Arrancar. Ter uma posição. E o que nos dá força para fazer isso? É olhar para a cruz. É olhar para Jesus. E entender que foi o meu e o seu pecado que colocou Ele ali.
Então, quando eu olho para a cruz e eu entendo que o meu pecado colocou o meu Senhor ali, eu não quero continuar pecando, porque eu entendi que se eu continuar pecando, eu vou me afastar da sua presença. Nós temos que entender o que de fato é prioridade em nossas vidas. Nós falamos que amamos a Deus, mas priorizamos as nossas vontades. Nós falamos que amamos ao Senhor, mas na hora de escolher, escolhemos aquilo que queremos e não aquilo que Ele nos ensina. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é obediência. Nunca foi o contrário. Sempre foi sobre um Deus que se fez homem, habitou entre nós, recebeu sobre si aquilo que era para nós: o pecado, a morte, a condenação, a exposição, como nós falamos, a vergonha, com o objetivo de nos dar a vida eterna. Jesus, Ele veio ao mundo para nos trazer a vida eterna. Não uma vida bem-sucedida. Não uma conta corrente, sabe? Extrapolando lá. Não. Ele já veio de forma simples, numa manjedoura, para a gente entender que não é sobre isso. Ele nasceu numa manjedoura no meio de animais, não num castelo luxuoso, num berço de ouro. Você entende isso? Quando aquele jovem rico, ele perguntou para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Jesus falou, e a palavra do Senhor diz que o Senhor olhou com amor para aquele jovem. Ele olhou com amor. Então ele mostrou: eu vou te mostrar o que você não pode ter em você, o que não pode dominar o teu coração, o que não pode ser aquilo que te seduza de verdade. Eu vou te mostrar. Então vende tudo o que você tem, dê aos pobres, depois me segue. O jovem falou: não. E muitas vezes nós estamos assim. Não que nós tenhamos tanto dinheiro como aquele jovem rico, mas nós não queremos renunciar à nossa vida por ele. Nós não queremos abrir a mão das nossas vontades por ele. Nós não queremos renunciar a nós mesmos por ele. E o Senhor diz, na sua palavra, que aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Nós precisamos negar a nós mesmos, se de fato queremos ser discípulos de Jesus. Nós precisamos renunciar à nossa vontade, renunciar, sabe? Abrir mão, porque o Evangelho é abrir mão, é renúncia. O mestre não tinha onde repousar a sua cabeça. O que nós estamos ensinando, o que nós estamos pregando, nós temos que tomar muito cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que nós falamos. Nós queremos sempre, e a maioria das vezes, justificar que aquilo que nós estamos fazendo está certo. E se você quer saber se aquilo que você está fazendo está certo, vê se está de acordo com o que está aqui. Você precisa ler a palavra todos os dias, conhecer a palavra e analisar a sua própria vida.
Eu estou me enquadrando? Eu estou me moldando a palavra? Porque o que nós vemos, e tem acontecido muito, são as pessoas querendo fazer ao contrário. A minha vontade tem que se encaixar. E não é a sua vontade se encaixar. É você se enquadrar à vontade de Deus. A tua vontade não é a prioridade. Quando você entendeu de fato o Evangelho. É abrir mão, é renunciar. É se submeter. Por que tanta crise? Eu não me submeto a Deus. Não me submeto àquilo que está escrito na sua palavra. E muitas pessoas distorcem em nome do amor. Cuidado, vai entender o que é o amor. Porque tem esse amor aí, né? Esse amor aí é fake, de novela, romantizado. Esse não é o amor de Deus. Deus amou o mundo que entregou o seu Filho. Então nós vemos quando existe o amor verdadeiro, existe uma entrega. Existe um propósito. E é triste essas pessoas não entenderem. Você, pessoas que estão no pecado. Você não entende isso. Se a gente se ama, está tudo certo. Espera aí. A palavra diz que você tem que renunciar à tua vontade. Renunciar ao teu eu. Renunciar ao que você quer. Se você quer submeter a vontade de Deus à sua, você não está renunciando. O seu amor não é o amor da palavra de Deus. Não é o amor ágape, não é o amor de Deus, não é o amor que a Bíblia ensina. Porque o seu amor só satisfaz a você e o seu próprio desejo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado acerca de como nós estamos vivendo. Da nossa posição em relação ao pecado. De quem nós somos de fato. Aqui nós estamos uma bênção, amém? Lá fora. A palavra do Senhor diz, se a gente for para o mais profundo, Ele vai estar lá. Se nós formos para o mais alto, Ele também estará lá. Ou seja, dos olhos do Senhor, ninguém consegue se esconder. Então que a gente venha refletir sobre isso. Amém, igreja? Pensar se estamos verdadeiramente vivendo para o Senhor. Ou só para nós. Estamos vivendo a cada dia, sabe? Não, eu vou lá, cumpro, a minha tabela, fui para a igreja, me viram, estava lá, fiz a minha parte, acabou. Porque isso não é o Evangelho. É você entender que Jesus morreu por você. Ele entregou a vida dele por você. E agora você entrega a sua para Ele. Amém? Então não é sobre nós, é sobre Ele. É por isso que estamos aqui nessa manhã. Estamos aqui por Ele. E se nós não temos amado a Deus como deveríamos amar, se nós não temos honrado a Deus como deveríamos honrar, se não temos vivido para Deus como deveríamos viver, dá tempo da gente consertar. Dá tempo da gente mudar isso. Sabe? Mudar os nossos hábitos. Trocar isso por isso. Ó, que troca. Trocar isso por isso. Amém. Trocar isso por isso no chão. Nós precisamos orar mais. Precisamos ler mais a palavra de Deus. E precisamos pôr em prática. A cereja do bolo, como diz meu pastor, é pôr em prática. Porque não adianta a gente ter o conhecimento, porque Nicodemos conhecia, sim ou não? Nós precisamos nascer de novo. De verdade. Vamos parar de só fazer de conta. Agora ninguém precisa usar mais máscara. Está liberado. Amém? E essa máscara espiritual também, nós não precisamos usar mais. Vamos ser sinceros com o Senhor. Vamos refletir hoje no culto de ceia. Vamos olhar como está a nossa vida.
Vamos ver se nós verdadeiramente estamos nos posicionando como o Senhor nos ensina contra o pecado. Se estamos amando a Deus de verdade. Se estamos priorizando Ele em nossas vidas. Se estamos sendo sinceros com o Senhor. Porque o Senhor está pronto a perdoar todo aquele que se arrepende. Então eu quero convidar eu e você a refletirmos, analisarmos as nossas vidas e nos arrependermos daquilo que nós estamos fazendo que não tem agradado o Senhor. Tomar uma atitude de arrancar fora da nossa vida tudo aquilo que tem nos levado a pecar. Essa decisão é nossa. Os olhos do Senhor nos contemplam. O Senhor está vendo. E Ele não vê só fora, porque eu vejo fora. Eu posso ver alguém que parece que não está nem aí, mas aquela pessoa está. Porque a gente vê o fora. Mas o Senhor está vendo o coração. O Senhor está vendo quem está escutando e quem está refletindo, olhando para a sua própria vida. E olhando, olha, realmente eu estou vendo que eu tenho que tomar umas posições. Eu tenho que renunciar a algumas coisas. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas na minha vida. Porque o que eu não posso é ser uma farsa. Eu não posso ser uma farsa. Eu não posso estar o tempo todo de máscara. Porque isso só prejudica quem? A nós mesmos. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Nós não somos perfeitos, mas caminhamos todos os dias para um processo de santidade. Nós precisamos começar. E eu convido você a começar. Amém? O grupo de louvor? Eu convido você a olhar para dentro de você. Eu convido você a observar como vai ser o teu dia neste domingo. Eu convido você para ver o quanto você vai dedicar a isso e o quanto você vai dedicar a isso. Eu quero que você mesmo tire a sua própria conclusão de quem você é. De quem você está sendo. Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas estamos aqui para refletir sobre a nossa vida. Eu não vim aqui para julgar você, nem apontar dedo para a tua vida. Mas eu vim aqui convidar você a olhar para dentro de você. Sabe, naquele momento em que aquela mulher pecadora, ela estava ali, e todo mundo com uma pedra na mão, e vamos apedrejar. Ela pecou, ela está errada, ela merece a morte. Jesus, o nosso lindo Jesus, Ele disse para que cada um olhasse para a sua própria vida, analisasse se tinha ou não pecado, e quem não tivesse, atirasse então. Mas isso que Ele fez foi para mostrar o quanto nós temos a necessidade de olhar para dentro de nós, para nossa emoção, para nossa alma, como ela está. Sermos sinceros com Deus. Senhor, eu estou desse jeito. Eu estou mesmo fria. Eu não sinto a Tua presença. Eu não tenho vontade de ler a Tua palavra. Eu não tenho vontade de fazer aquilo que o Senhor me ensina. Eu estou pecando. O Senhor quer de nós essa sinceridade. Ele não quer que a gente finja, ou seja, algo que não somos. Ele quer que a gente seja sincero, que a gente abra o nosso coração. Eu estou assim, eu estou até com vergonha de falar, mas eu estou assim, assado, Senhor. Mas eu não quero continuar assim. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero Te amar em primeiro lugar.
Eu quero abrir mão e renunciar a mim mesmo por ti. Quando nós olhamos ali a vida dos discípulos, eu fico apaixonada nas atitudes. Aquelas pessoas amavam a Deus de verdade, abriam mão da sua vida por Ele se preciso for. Nós não queremos abrir mão muitas vezes de uma vontade nossa. Como vamos abrir mão da nossa vida pelo Senhor? Como? Se não somos capazes de ser fiel com Ele no mínimo, quer abrir mão da nossa vontade, vamos abrir mão da nossa vida. Nós precisamos rever quem somos de verdade, quem estamos sendo e para onde que nós estamos indo. É necessário arrancar as escamas dos olhos, as vendas. Igreja, reflita. Reflita. Você de fato está vivendo da forma que o Senhor deseja? Reflita. De fato, se hoje findasse, Jesus voltasse, você teria convicção que você iria para o céu com Ele? Nós precisamos refletir. Precisamos ponderar. Nós iríamos com Ele? Amém? Se coloque de pé. Vamos louvar? Coloque a mão no seu coração. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Vamos orar, igreja. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Pela carinha de todo mundo aqui é conhecido, né? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor, Pai, fez por nós aquilo que jamais poderíamos fazer, Pai. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos amou, e tudo que nós queremos é ser gratos a Ti. Queremos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. E mesmo que o Senhor não fizesse mais nada, tudo que nós precisávamos foi feito na cruz do Calvário. O derramar do Teu sangue nos trouxe de volta, nos reconciliou com o nosso Criador, com o nosso Deus. E que nós possamos, Papai, em nome de Jesus, entender, Senhor, todos os dias da nossa vida isso, Pai. Não somente no culto de ceia, não somente como lembramos um dia no mês, não. Nós queremos lembrar todos os dias de quem Tu és, do que Tu fez, do quanto precisamos do Senhor, do como somos necessitados de Ti. Queremos ser uma igreja apaixonada, Pai, uma noiva apaixonada pelo Seu noivo, que espera, Senhor, por Ele, espera nele, e não por esse mundo, e não pelas coisas que estão aqui nessa terra. O nosso maior anseio está na eternidade, do Teu lado, Pai. Essa é a nossa motivação. É isso que nos faz estarmos aqui nesta manhã. Saber que um dia estaremos contigo eternamente. Não nos deixa perder o foco, Pai. Não nos deixa sermos enganados e nem seduzidos, Pai. Porque o que nós de fato queremos é o Senhor e a Sua presença. O que nós ansiamos é pelo céu e não pela terra e as coisas que aqui estão. Nós queremos alcançar o Teu coração, Pai. Nós queremos, Pai, não somente ser usados, mas nós queremos ser aprovados por Ti também, Senhor. Nós desejamos o Senhor mais do que ouro e prata. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã a ter a compreensão daquilo que de verdade é importante para nós. A Tua presença nos basta. A Tua presença nos basta. A Tua presença nos basta. A Tua presença, Senhor. A Tua vida em nós. Nós Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Papai, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. E o Senhor não deu. O que o Senhor nos deu não tem preço, mas tem todo o apreço. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós, como Tua igreja, Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus.